Graça e paz, irmãos, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 15. Vamos ler dois textos, um aqui em Romanos e outro em 2 Timóteo. Romanos capítulo 15, vamos ler o verso 4. Diz assim: porquanto tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Vamos 2 Timóteo agora, capítulo 3. Vamos ler o verso 16 e 17. São textos conhecidos, mas é importante para o nosso compartilhar dessa noite. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Vamos orar, irmãos. Amado Senhor, nós temos que confessar a nossa total incapacidade, Senhor, tanto para falar quanto para compreender as Tuas Escrituras. Mas louvado seja o Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, a fim de nós compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ti, Senhor. Nós jamais poderíamos compreender a Tua palavra, compreender as Tuas Escrituras, tocar essas realidades espirituais e principalmente a Ti mesmo, Senhor, se não fosse pelo Teu Santo Espírito. Só Ele conhece as Tuas profundezas, Senhor, e só Ele pode nos abrir aquilo que o Senhor mesmo prometeu a nós, que o Senhor nos faria conhecer coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos. Senhor, o segredo do Senhor é para os seus. Estamos aqui nessa noite, Senhor, aos Seus pés, para que o Senhor nos dê um pouco mais dessa porção Tua e da revelação do Teu Filho Jesus Cristo a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu queria destacar dois pontos importantes nesses dois textos, para o início do nosso compartilhar com os irmãos. O primeiro é o que nos fala lá em Romanos 15, acerca da constância e da consolação que as Escrituras nos traz. Constância e consolação. E aqui em Timóteo ele fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Se nós pegarmos essa Escritura, irmãos, e sem compreensão espiritual, sem revelação do Senhor, nós vamos achar ela completamente desconexa. Parece que uma coisa não fala de nada e a outra também fala de nada mais ainda. É interessante que nós já passamos por isso. Eu creio que você já passou e eu também, né? De nós tentarmos ler a Bíblia e tentarmos compreender o que ela está escrita, e a gente não consegue, parece que está tudo fora de lugar. O Senhor falando, no começo até dá para a gente compreender ali, como se o Senhor falando do começo da criação, né? Mas, de repente, o Senhor começa a falar
daí já no capítulo 2 ele volta que aquilo que ele tinha falado ainda não tinha nascido. Então a gente teve uma pessoa uma vez em Cuiabá que tinha um irmão, ele era pedreiro, é um irmão muito simples, muito simples. E ele tinha um amigo muito conhecido, ele era um professor, era doutor da universidade, e ele tentava falar do Senhor para ele nas Escrituras. E esse doutor, ele pegou e falou, não é possível. Eles se conheciam desde pequeno, de família. Ele falava assim, não é possível. Eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, isso aí é pedreiro. E como é que ele fala todas essas coisas? Ele pega aqui, ele pega ali, e parece que começa a dar sentido nas coisas. Então, eu vou estudar a Bíblia. Daí diz que ele pegou, começou a estudar a Bíblia, estudar. Diz que ele leu não sei quantas vezes a Bíblia. Ele falou, agora eu vou chamar o irmão para conversar com ele. Agora eu vou dar de 10-0 nele. Né? Chegou lá, ele não conseguia falar nada, e esse irmão falava, não, irmão, não é assim, veja o que está escrito aqui. E ele compreendeu que a mente humana, ela não pode. Então parece que as coisas estão todas desconexas aqui, mas elas estão muito bem colocadas. Deus é muito sábio. Ele não coloca nem uma palavra fora do lugar, e nem coloca uma palavra a mais que não era para ser falada. Deus não edita a sua palavra. Ele não escreveu e depois, esqueci aqui. Não, aqui, estava errado. Jamais o Senhor fez isso. Toda palavra que sai da sua boca, ela não volta para ele vazia. Deus é perfeito, totalmente perfeito. E quando diz que a sua palavra, ela é inspirada por Deus, nós precisamos daí, para compreendê-la, a própria inspiração de Deus. Pedro diz que nunca foi produzida por vontade de homem nenhum, mas homens inspirados pelo Espírito Santo foram colocando. Quantos profetas que foram lá, profetizavam, voltavam, mas alguns o Senhor falava assim, escreve isso que eu estou te dando. E eu me lembro de Baruque, de Jeremias, que Baruque, na hora, ele foi escrevendo o que Jeremias ditava, né? Mas ele queria também ali uma disposição dele, poxa, se eu escrevo, né? Quem sabe eu também posso escrever alguma coisa. E Jeremias disse assim para ele, você procura coisas grandes para ti? Não as busque. Esse não é um assunto para homem, isso é um assunto para o próprio Senhor. Mas ele escreveu tudo que está aqui, irmão, para o nosso ensino. E essa palavra, ela tem uma constância muito maravilhosa. Talvez nós não compreendemos muitas coisas ainda que elas estão aqui, mas tudo que foi escrito para nosso ensino. O que é encoberto para Deus está encoberto, mas o que é revelado, ele é para nós e para os nossos filhos. Então, nós necessitamos de um socorro do Senhor, de uma ajuda do Senhor, através do seu Santo Espírito, para que nós possamos compreender cada parte ou cada coisa que foi falada pelo Senhor. E é muito interessante, irmãos, porque o Senhor, ele deixou mapas na Escritura. Ele deixou, eu gosto muito da expressão que o espanhol usa para plano de Deus, que ele usa desenho, né? Que quer dizer um desenho mesmo. Deus deixou um desenho, um plano, para que ele pudesse, através da palavra, nos mostrar como é que ele trabalha, como é que ele funciona. Então, nós compartilhamos com os irmãos há umas semanas atrás acerca do Cântico dos Degraus. Esses cânticos dos degraus, o propósito não era nós fazermos estudos em si dos cânticos dos degraus. Porque ele fala realmente de uma vida ascensional, aonde o Senhor nos pega lá do princípio da nossa vida cristã, individual, e ele vai nos levando degrau a degrau
no conhecimento da pessoa de Cristo, até que o Senhor nos leve à presença de Deus. Porque esse é o propósito do Senhor Jesus. Então, nós continuamos ainda com esse propósito. Mas nós, na comunhão com alguns irmãos, e também a pedido de alguns irmãos, e depois uma testificação do Espírito, que a gente falasse um pouco acerca do Cântico dos Degraus, para que os irmãos pudessem vislumbrar esse desenho de Deus, ou esse plano de Deus, ou esse projeto de Deus para a vida cristã. Eu vou expor um pouquinho o Tony, mas eu acho que o que ele falou trouxe assim uma palavra de despertamento no meu coração, e eu creio que pode servir para os irmãos. Ele faz essas filmagens, ele diz que ele já assistiu mais de 700 pregações. Mas o irmão disse assim, que ele tem atentado para aquilo que pode ser aplicado na sua vida. Não é isso? Então, eu acho que isso é que é importante para nós, irmãos. Não é a pregação em si. O Senhor não tem esse propósito de simplesmente nós sairmos daqui cheios de conhecimento, mas daquilo que realmente pode ser aplicado para nós como realidade na nossa vida. Porque não é o tanto de conhecimento que para o Senhor é importante no dia que nós chegarmos lá, diante dele. Mas é quanto você tem de realidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é que é importante para você e para mim. Então, amados, voltando lá no Salmos, no Cântico dos Degraus, a partir do Salmo 120. O Salmo 120. Deus deixou aqui, então, esse desenho, essa escada, né? Degrau a degrau, mostrando para nós, irmãos, por que a figura de uma escada? Porque essa figura é a figura de Cristo. Vocês se lembram, na visão que Jacó teve, qual foi a visão que ele teve? De uma escada. E era uma escada que subia para o céu, não é? E ele dizia, olha, aqui é a porta do céu. E lá, naquele alto, ele viu o quê? Qual foi a visão que ele teve da pessoa do Senhor Jesus? E quando o Senhor Jesus veio, ele falou isso aos apóstolos lá, no começo da sua caminhada. Em João capítulo 1, ele fala sobre isso. Que os anjos iriam subir e descer por esse Filho do Homem, acerca dessa escada. Então, quando nós olhamos essa escada, degrau a degrau, nos fala da vida, de crescimento no conhecimento e graça da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa obra de Deus, a qual Ele vai nos transformando de glória em glória na sua imagem. Então, eu queria dar um panorama assim, não temos condições de compartilhar, mas vamos dar um panorama para que os irmãos possam ver como é que o Senhor trabalha na nossa vida. E não só isso, mas se vocês começarem a notar cada coisa que está sendo compartilhado, vocês vão ver que o Senhor já tem falado sobre isso para nós. Se você pegar e começar a lembrar do que o Senhor tem falado nas suas pregações, você vai ver, olha, o Senhor falou sobre isso para nós. O Senhor falou sobre isso. Então ele tem tratado de cada um desses assuntos, porque ele faz parte desse crescimento na vida cristã. Então, nesse Cântico dos Degraus, não sei se todos os irmãos estavam, mas eu vou, assim, para algumas lembranças rápidas, eles são 15 degraus, do Salmo 120 ao Salmo 134. Assim Deus colocou 15 degraus. E esses 15 degraus, eles são representados lá em Ezequiel 40, quando Deus fala acerca dessa casa espiritual, ele fala de 8 degraus do átrio exterior e 7 degraus do átrio interior. O átrio, nessa casa espiritual, ela diz respeito à nossa alma. Então,
qual é o trabalho do Senhor nesses 15 degraus? É uma ascensão da alma até a completa comunhão e vida com Deus. Então, esse é o propósito do Senhor em cada um de nós. E nós sabemos que o trabalho do Senhor hoje é na nossa alma, né? O nosso espírito foi regenerado. Agora, o nosso corpo, nós temos que aguardar a volta do Senhor. Então, todo o trabalhar de Deus hoje, ele está na nossa alma. Alguns irmãos usam até essa expressão da salvação da nossa alma, como Pedro também usa, né? Então, a palavra, ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então, é um trabalho do Senhor em nós, tanto individualmente quanto coletivamente. Deus sabe, claro, ele trabalha com todos nós, mas ele sabe que nem todos nós vamos chegar lá, né? Então, esse é um desafio para cada um de nós. E você estudando cada um desses salmos, você vai ver, por exemplo, no Salmo 122, que ele nos fala de companheirismo. Nós necessitamos da comunhão uns com os outros, de nos estimularmos ao amor, às boas obras, para que a gente possa caminhar. Então, depois eu vou deixar aqui, vocês não precisam anotar, vão ficar esse prospectozinho, para que quem quiser, pode pegar aqui e levar. Se faltar, os irmãos me deixam um e-mail, eu envio para os irmãos, certo? Então tem esses 15 degraus. Ele começa, irmãos, a partir do Salmo 119. Como nós falamos, nada nas Escrituras ela está por acaso aqui. Então ela começa da nossa vida individual. Se você vê o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Escritura. Por que ele é o maior capítulo da Escritura? Se você notar todo o Salmo 119, ele está na primeira pessoa. Porque ele fala da nossa vida individual. Mas quando ele chega no último versículo, que é o verso 176 do Salmo 119, ele diz assim, ó: desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. O Senhor, nós queremos insistir com esse assunto. O Senhor, ele não quer cristãos individuais, pessoas individuais. Nós somos indivíduos. Nós somos pessoas únicas. O Senhor te criou único. Não tem ninguém parecido com você. Você é único para Deus. E não só isso. Você também vai receber um nome. Um nome seu que o Senhor vai dar para você. Único. Nenhum outro vai ter esse nome. Então, você é uma pessoa, um indivíduo, um filho, né, a qual o Senhor te conhece pessoalmente, mas o Senhor não quer que você viva independente do propósito dele, que é uma família. Então, esse é o coração do Senhor. E ele vai ensinar você e a mim, a nós vivermos como irmão, e a nós caminharmos juntos, e a nós nos ajudarmos mutuamente. Então, a proposta aqui do Senhor, ele vai levar você na sua vida individual, porque também individualmente você só chega a uma medida de crescimento, individualmente com Deus. Mas coletivamente, até o texto que o irmão leu aqui, que foi lido lá de Efésios 3, diz, para nós conhecermos essa altura, essa profundidade, essa largura, tem que ser com todos os santos. Conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que a gente seja cheio até a inteira plenitude de Deus. Então, como é que nós chegamos a uma plenitude de Deus, se nós pensarmos individualmente? Então, aqui fala de uma crise, e ela tem que começar por uma crise. E esse é o primeiro aspecto do Cântico dos Degraus, do 120. Ele começa com uma crise
espiritual. A gente começa a ver que tem alguma coisa errada, que não é só isso. Por mais que você seja um cristão que leve as coisas certas, corretas diante do Senhor, ande de maneira correta, você começa a perceber que está faltando alguma coisa. E você começa a clamar ao Senhor. E o Senhor, como esse pastor, você se lembra que ele diz que ele deixa as 99, não é que ele abandona. Ele vai buscar aquela. Mas ele traz para onde? Ele traz para o rebanho. Porque o Senhor, ele é um pastor de um rebanho. Ele não é pastor de uma ovelha. Apesar de que se ele precisar, ele deixa as 99 e vai buscar aquela. Mas ele quer um rebanho. O pai quer uma família. Então, o Senhor, a sua noiva. Então, amados, o propósito, quando nós vemos esse desenho nesses 15 degraus, é levar essa alma que está perdida, porque a palavra cântico dos degraus, ou cântico das romagens, ou romaria, ou cântico das peregrinações, fala da nossa peregrinação como cristão. Somos peregrinos. Esse é o propósito do Senhor na vida de cada um de nós, nesse mundo, estrangeiros e peregrinos na terra. E nesse caminhar de peregrinação, o propósito é até a plena comunhão com Deus. É aquela ideia do povo subindo para Jerusalém, onde existia a casa de Deus e aonde estava a presença de Deus. E essa é a ideia, a figura que existia. Só que hoje o Senhor nos leva a ela por uma realidade espiritual. E nisso, irmãos, nesse assunto, nós podemos fazer um paralelo à vida de Abraão com esse cântico dos degraus. Eu queria ler com os irmãos, lá em Hebreus 11, nós vamos voltar para cá, né? Mas eu queria fazer um paralelo à vida de Abraão. Se você quiser estudar um pouco sobre esse assunto, você vai ver que cada degrau que nós vamos compartilhar aqui acerca do cântico dos degraus, você vai encontrar na vida de Abraão. Então, por isso ele é colocado aqui em Hebreus 11 como um desses irmãos pela qual caminhou pela fé. Então, você pode ver que o Senhor, uma das pessoas que o Senhor colocou com mais detalhes aqui, entre esses irmãos que caminharam pela fé, é Abraão. Os outros só são citados, mas Abraão, Deus deu um exemplo maior e mostrou e colocou aqui aquele texto que nós falamos acerca de um desenho de Deus. Então veja bem, fazendo um paralelo, irmãos, lá do Cântico dos Degraus, porque ali fala de uma vida ascensional até a plena comunhão com Deus. Então, fazendo um paralelo com Abraão, a vida de Abraão, porque o que lá mostra os degraus, aqui mostra a realidade na vida de Abraão. Porque uma coisa é aquilo que o Senhor nos fala, e outra é a realidade que o Senhor encontra em nós. Não é verdade? Porque o Senhor fala assim conosco um assunto, mas quanto tempo Deus demora para alcançar aquele assunto conosco? Então, quando a gente olha para Abraão, a gente vê, Deus chamou ele, mandou ele deixar a parentela, ele não deixou, né? E ficou lá em Padã Arã e foi. Depois, então, nós vemos na vida de Abraão uma realidade que também é na nossa vida. Deus não fala as coisas para nós e nós automaticamente já chegamos naquele patamar muito rapidamente, né? Não, nós somos homens e até homens difíceis pela qual o Senhor precisa trabalhar com muita paciência, né? Muita paciência. E então Abraão, o Senhor quis colocar aqui Abraão para nos mostrar que tudo aquilo que o Senhor fala lá, você vai encontrar na vida de Abraão. Não vamos entrar nesse assunto, mas só vamos fazer esse paralelo para que você possa depois, se quiser, você vai estudando a vida de Abraão e você vai vendo todas essas coisas acontecendo com ele e o tratamento de Deus.
Então, no verso 8, irmãos, de Hebreus 11, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pronto, já está a primeira coisa aqui. Né? Ele obedeceu? Mas depois vocês vão ver com Abraão que ele chegou na obediência. Só que tudo que aconteceu com ele, né, aconteceu. Então vamos lá. Saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Aqui está a primeira expressão. Por que cântico dos degraus? Porque é um cântico de peregrinação. Então, Abraão nos mostra muito claramente a peregrinação nossa, para chegar naquele ponto também que ele viu. Quer ver? Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Isso também tem um ensino espiritual muito precioso. Porque esperava a cidade que tem os fundamentos, do qual o arquiteto e edificador é Deus. Então, amados, existe uma planta, existe algo que foi, toda edificação, existe antes uma preparação, uma planta. E essa planta existe um arquiteto. Então, o que é muito bom nós entendemos é isso. Nós precisamos olhar para a planta. Porque quando nós olhamos para a planta, ainda que não esteja tudo pronto, mas nós vamos ver qual é o caminho que o Senhor vai dando e qual é cada parte que o Senhor vai edificando. Existe uma ordem para a edificação, irmãos. Você pega uma planta e dá para um mestre de obra e ele começa pelo telhado lá? De maneira nenhuma. Não, mas não tem problema, não, chama um carpinteiro, ele prepara tudo aqui no chão, né? Enquanto não tem o fundamento. Não dá, irmãos. Que confusão que não dá. Não, mas aí se precisar a gente pega um guincho, alguma coisa, depois e põe. Não, vai dar um trabalho danado, está tudo errado. Então o Senhor precisa começar lá pelo fundamento. Outra planta que vocês podem pensar, que Deus também deixou, foi na reconstrução do templo. A reconstrução do templo, ele nos dá uma planta muito clara de como Deus edifica a sua igreja. Como é que ele vai fazendo? Primeira coisa que ele faz, lá os fundamentos, depois a casa, e depois os muros, depois as portas. Cada porta representa uma área da nossa vida que precisa ser tratado na igreja. É muito lindo, irmãos, muito lindo a maneira como Deus coloca e nos ensina. Então, Abraão, ele foi compreendendo isso que Deus tinha preparado. E ele sabia, então, que o caminhar dele, naquela planta que Deus tinha preparado, ia levar ele para a cidade que tem os fundamentos, pela qual Deus é que preparou. Então ele diz assim: pela fé, até a própria Sara recebeu em virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Vamos voltar lá então no Salmo 120. E vou dar para os irmãos, assim, uma visão panorâmica acerca desse salmo, desses cânticos dos degraus, e os irmãos
depois, o Espírito Santo vai fazendo você lembrar, né? Lembrar dos assuntos. E você vai guardando no teu coração. E então nós vemos o seguinte, esses salmos são 15. Eles são divididos em 3 grupos de 5 salmos. Por quê? Porque são 3 pessoas que estão envolvidas em toda essa obra de trabalhar conosco e nos fazer crescer nesses 15 degraus. Os primeiros 5, que é do Salmo 120 até o Salmo 124, ele nos fala acerca de purificação, nos fala acerca de santificação. De quem é a obra de santificação? De disciplina, né? De purificação. Quem é o Deus que nos santifica? É o Pai. Essa é a obra do Pai. Você se lembra que Jesus, a gente pensa que a gente vai primeiro para Jesus, né? Mas nós não vamos primeiro para Jesus. Nós cremos em Jesus, mas o Pai é que nos leva a Jesus. Jesus disse assim, tudo que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, Jesus fala assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém pode conhecer, irmão, nem o Pai, nem o Filho. Você não pode dizer assim, essa semana passada até eu vi um assunto sobre isso, que diz, não, Deus, eu creio em Deus, eu tenho buscado a Deus, eu tenho, graças a Deus. Só que o Filho eu não quero. É o que João fala, quem nega o Filho, nega o Pai também. Não tem jeito. Porque o Pai vai revelar quem? O Filho. Ele vai nos levar a quem? Ao Filho. E depois, o Filho vai nos levar para quem? Para o Pai. Esse é o propósito. Por isso que essa escada, ela começa com o tratamento de Deus e ela termina com o trabalho do Senhor Jesus Cristo para nos fazer o quê? Aquilo que Pedro fala lá em 1 Pedro 3,18. O justo pelos injustos para nos levar a Deus. Esse é o propósito do Senhor. Nos levar a Deus, ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles falaram assim para ele, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas o Senhor disse, não basta, sem mim, vocês não podem conhecer o Pai. Eu sou o caminho. Né? Então, não tem como você individualmente, irmão, dizer, não, eu quero conhecer a Deus, e eu quero ter essa comunhão pessoal com Deus, sem a pessoa de Cristo é impossível. Porque Deus não se revela pessoalmente a uma pessoa. Ele se revela pelo Filho. Na face, nós conhecemos a glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Sem Ele, irmão, nada do que foi feito se fez. Então, nós precisamos de quem? O Pai vai nos levar a quem? Ao Filho. E o Filho vai nos levar a quem? Ao Pai. E quem é o agente de toda essa obra? É o Espírito Santo. Então, esses primeiros 5, que são esse conjunto de 5 degraus, ele nos fala acerca da purificação, da obra de Deus em nós. Nós já vamos ver cada um deles. Segundo grupo, que é do Salmo 125 até o Salmo 129. Ele nos fala acerca de iluminação, acerca de revelação. E de quem é a obra de iluminação e de revelação? Do Espírito Santo. E os últimos 5 salmos, esse terceiro conjunto de 5 degraus, de 5 salmos, ele nos fala acerca de união, acerca de comunhão. E quem é que nos leva a essa comunhão? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, olhando agora mais detalhadamente para cada um desses degraus, o Salmo 120, irmãos,
voltando lá para o primeiro degrau, que fala acerca de purificação. Nesse primeiro conjunto de salmo, do Salmo 120 ao Salmo 124, eu vou dar alguns detalhes, e depois os irmãos podem pegar aqui, e nós damos uma pincelada em alguns textos, né? Mas não temos condições, porque para cada um desses degraus nós precisamos estudá-lo. É o que nós estamos falando. Não interessa, pelo menos para o meu coração, eu não tenho assim esse propósito de fazer estudo sobre cada degrau. Porque para nós, irmãos, a necessidade é a realidade disso. Então, enquanto nós não subirmos o primeiro degrau, né, não tem como nós irmos para o segundo. Então, nós compartilhamos alguma coisa com os irmãos, na vez anterior, acerca do Salmo 120, porque ele trata da crise, como nós estávamos falando, né? Então, começa a nossa vida ascensional e um despertamento para a consagração, porque Deus sabe que nada começa na nossa vida sem consagração. Não há como. O irmão Thomas tem compartilhado muito, tem tido um encargo muito sobre esse assunto, acerca da consagração. Por quê? Porque Deus não faz nada por força nem por violência. O Senhor não faz isso. Primeiro, Ele dá uma sede em nós. Primeiro, o Espírito Santo vem e dá uma fome em nós. Porque isso vai gerar em nós algum desejo no coração. E quando dá esse desejo, o Senhor vem, o Espírito Santo vem e fala, ó, eu não posso fazer nada em você, se não houver uma consagração tua ao Senhor. Porque o Senhor não vai pegar você violentamente e vai fazer aquilo que Ele quer, independente da sua vontade. Não vai fazer isso. Você tem que oferecer-se ao Senhor. Você tem que pegar o seu corpo e oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há um culto racional, há uma compreensão do que é necessário para a sua vida. Por quê? Porque o Senhor fez uma transformação da vossa mente. Ele te deu compreensão espiritual. Por isso a oração de Paulo, que Deus desse inteligência espiritual para eles, compreensão espiritual. Por quê? Para que eles pudessem andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, uma coisa muito importante, irmãos, que é o que o irmão tem, esse encargo tem falado, se não houver uma consagração tua ao Senhor, o Senhor não tem como avançar na sua vida, nesse crescimento espiritual. Você vai ficar parado, estagnado. Por isso, esse primeiro degrau fala disso. Fala de uma consagração. Não está falando de você viver uma vida plena, em total santidade diante de Deus. Não é isso, irmãos. Consagração é você chegar e falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor sabe da minha necessidade, mas eis-me aqui. Então faça o que tem que fazer, Senhor. O Senhor tem as providências, o Senhor tem a sua palavra e tem as suas providências. Faça o que o Senhor tem que fazer. Então, e aqui, amados, começa já a primeira experiência de vida coletiva e o seu viver como cristão nesse mundo, a qual o Senhor trata acerca da nossa boca. Porque a primeira coisa que o Senhor vem trabalhar na sua vida, na questão da consagração, nós falamos sobre isso na vida de Isaías, aonde tocou aquela brasa viva? Na sua boca. A iniquidade foi tirada da onde? Da boca. Nós podemos ser uma nova criatura, mas há iniquidade na nossa boca. E nós precisamos ser tratados. No Salmo 121, irmãos, o que nos fala o Salmo 121? Ele começa dizendo, elevo os meus olhos para o monte. Então, ele nos fala aqui. Conforme eu vou falando, os irmãos vão se recordando. Quando o Senhor chega em Colossenses, que nos fala que se nós já estamos mortos,
e a nossa vida já está escondida com Cristo em Deus, o que ele vem tratar conosco? O que é para nós buscarmos e pensarmos? Nas coisas que são do alto. É de lá que vem o nosso socorro. Não é daqui. Então, o Salmo 121, ele trata acerca disso. Na questão da santificação e purificação, ao quê? Que não é para nós ficarmos buscando as coisas que são aqui dessa terra, que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas são acréscimos. E o que precisa ser acrescentado, o Senhor já deu a promessa. Então, o nosso socorro vem de onde? Vem daqui? Tem algum lugar nesse mundo que pode vir socorro para você? Não vem, irmãos. Então, nesse trabalho do Senhor de santificação, de purificação, o Senhor começa a tirar os nossos olhos daqui e elevar os nossos olhos lá para cima. Porque aqui nesse mundo, para os olhos, o que tem? O que João fala? Concupiscência. É isso que o mundo gera para nós. O próximo salmo, irmão, o Salmo 122, ele nos fala acerca da visão do propósito de Deus e a necessidade de companheirismo. Aqui é visão do propósito, né? Porque no próximo grupo, no próximo conjunto, que fala de iluminação, lá fala de visão espiritual. Mas aqui é acerca da visão do propósito de Deus. Nós precisamos compreender qual é o plano de Deus, qual é o propósito de Deus. Senão, irmãos, nós vamos edificar uma coisa que o Senhor não está edificando. E aqui, quando então ele fala assim, o verso 3, ele diz assim, Jerusalém que és edificada. Quem é que edifica? O Senhor. Ele está edificando. Jerusalém é a sua igreja. Lembra lá da visão de João? A cidade? Quem era a cidade? Era a noiva. Então, e o segundo aspecto, irmão, companheirismo. Nessa obra pela qual o Senhor, você não pode caminhar sozinho. Você precisa achar companheiros do Senhor, para que você possa ser companheiro desses companheiros. O livro de Hebreus fala sobre isso. Companheiros do Senhor. Aqueles que caminham com Ele, por onde quer que Ele vá. E você pode também se achegar a esses companheiros do Senhor, para que você possa ser companheiro desses companheiros. Isso é algo muito importante para a sua vida e para a minha vida. Irmãos comprometidos com o Senhor, com revelação clara do propósito do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. O próximo, que é o Salmo 123, ele nos fala de mais um degrau acerca dessa purificação. Ele nos fala acerca de escravos de amor e disciplina. Como que você pode ser disciplinado pelo Senhor se você não se coloca como um escravo de amor? Não tem jeito. Então ele fala sobre isso. Então, assim como o verso 2, assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu senhor, os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus. Servos de amor, que colocam os seus olhos na mão do Senhor, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida, para que você possa se colocar debaixo dessa potente mão de Deus. E olhar e perceber no que o Senhor está trabalhando na sua vida. Muito precioso esse assunto, irmãos. O último desse salmo, que é o Salmo 124, ele diz assim, ele começa dizendo assim, se não fora o Senhor, o verso 1 e o verso 2, se não fora o Senhor. E no último verso ele diz, o nosso socorro. Está vendo? Começou lá com socorro, não começou? Dizendo, da onde é que vem o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Então aqui o Senhor completando essa obra. E aqui, amados, o Senhor trata nesse assunto da purificação acerca da humilhação e da glória de Deus. Porque se a gente não se humilhar,
não se colocar debaixo dessa potente mão, não há como o Senhor trabalhar conosco. Isso nós precisamos nos colocar. Então, que bênção, irmãos, que ele começa falando esse socorro, né? Porque é um socorro do Senhor para nós. Que coisa maravilhosa. Irmãos, não pense que você é um filho que está preparado, que está tudo certinho, já está, sabe como é que é? Não. Irmãos, o Senhor nos disciplina, porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. E aqui um dos salmos vai mostrar isso, porque a gente só entende isso quando a gente vê a santidade de Deus, para que a gente veja a nossa miséria. Mas a bênção é você se colocar nas mãos desse Deus, para que Ele possa trabalhar em santificação. Então, você olhando para o alto, da onde é que vai vir esse socorro? Aqui no final, na última parte, a qual o Pai termina o seu trabalho, você vai dizer, o socorro veio do Senhor. Né? Louvado seja o nosso Senhor. O segundo conjunto, amados, que começa no Salmo 125, que fala acerca da iluminação, esse primeiro conjunto, irmãos, ele fala da nossa mudança do terreno para o celestial. Está vendo? Do terreno para o celestial. Porque nós somos cidadãos celestiais. Então, nós vamos parar de olhar para esse mundo e vamos começar a olhar para o alto. Então o Senhor tira os nossos olhos, nosso foco das coisas que são aqui da terra e nos faz a gente olhar para as coisas que são do céu. Então esse é o primeiro aspecto do trabalho de Deus, nesse aspecto da purificação. O segundo, que fala de iluminação, que é uma obra do Espírito Santo, é nos mudar do carnal para o espiritual. Isso é muito importante, porque isso é obra do Espírito de Deus. Lembra? Você vai lembrar de Romanos 8, você vai lembrar de Gálatas 5. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, todo o trabalhar do Espírito Santo está envolvido com isso. Então, o Salmo 125, claro, se fala de iluminação, o que a primeira coisa que o Espírito tem que trazer para nós? Visão espiritual. Ali é a visão do propósito, porque se você não tiver a visão do propósito, você nunca vai se colocar nas mãos do Pai para Ele trabalhar com você. Mas aqui o Espírito, ele precisa dar para nós uma visão mais ampliada acerca disso. Acerca de toda a necessidade, de toda a obra de Deus. Que é o que Paulo ora pelos Efésios. Que os olhos do entendimento sejam abertos. A gente possa compreender, ter essa visão espiritual. Não havendo visão, o povo se corrompe. É uma necessidade muito grande para nós. Então, o Salmo 125 nos fala acerca da visão e nos fala acerca do Salmo 37, que é deleite e confiança em Deus. Isso é muito importante, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, mostrar a soberania de Deus, nos deleitarmos no Senhor e em confiarmos no Senhor. Porque essa obra é uma obra dele, porque quando nós temos essa visão espiritual, irmão, a gente diz, ai de nós, ai de nós. E é verdade, porque a obra é tão grandiosa, lembra que Hebreus fala? Que é uma tão grande salvação. E quando a gente olha acerca de todo esse propósito, o que o Senhor tem para nós, a gente diz, ai de nós. Mas o que o Senhor quer que nós façamos? O que o Espírito quer que nós façamos? Que nós nos sujeitamos ao Senhor e fala, Senhor, o Senhor tem o poder para fazer isso. É só o Senhor. Então nós nos deleitamos no Senhor, na sua promessa e confiamos. Que foi o que a nação de Israel não fez quando Deus queria introduzi-lo na terra. Então, o Salmo 126, irmãos, ele nos fala acerca das duas naturezas e acerca do caminho da cruz para uma vida no Espírito. Cada ponto desse a gente está lembrando, puxa vida, irmão, os irmãos compartilharam sobre esse assunto, né? Esse aqui já foi compartilhado. Você vai se recordar. Então, no Salmo 126, ele diz assim, começa dizendo assim,
quando o Senhor nos trouxe do cativeiro. Está vendo? Porque essa natureza, ela é um cativeiro para nós. Lembra que Paulo diz? Em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, nós precisamos gozar da graça do Senhor, de nos tirar desse cativeiro, para nós gozarmos da vida do Senhor em nós. E aí ele diz assim, fala acerca das duas naturezas, do caminho da cruz e da vida no Espírito. O que a palavra fala acerca do Espírito? Como é que se chama essa vida no Espírito? A Escritura chama de fruto, né? Por isso que no verso 5 diz assim, os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Está vendo, irmãos? Esse viver não é um viver assim de qualquer maneira. Você vai ver que a hora que você entra realmente na realidade dessa vida espiritual, você começa a chorar para o Senhor. Chorar. Clamar. A reconhecer a nossa miséria, a nossa necessidade. E o Espírito Santo faz isso. É obra dele. Iluminar, mostrar a situação do nosso cativeiro, das nossas duas naturezas, que está em nós, e que nós podemos dar fruto no Espírito. O próximo, irmãos, o Salmo 127, ele começa dizendo assim, se o Senhor não edificar a casa. E depois ele fala no final, no verso 5, lá no finalzinho, quando falarem com seus inimigos à porta. Então tem dois assuntos importantes. Uma vez a gente até compartilhou sobre isso. Renúncia, o irmão Dino também tem um compartilhar sobre isso. Edificação e batalha. Batalha espiritual. Edificação. Renúncia para edificação e batalha espiritual. Lá em Lucas fala sobre isso, que nós temos que pagar um preço. Existe um preço para essa vida cristã, para essa carreira cristã, né? Então, esse salmo ele fala acerca disso. Lembra que Jesus disse? Se você não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. E ele fala, se você não tomar a sua cruz e não vir após mim, né? E ele diz, se você não renunciar a tudo quanto tem, até a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Então, aqui trata sobre isso, acerca de renúncia, trata de edificação e trata acerca de batalha espiritual. É o Salmo 127. No 128, irmãos, ele nos fala acerca do enchimento do Espírito e frutificação. Isso é muito precioso também. É um assunto de ensino do Espírito Santo a nós e alguns detalhezinhos. O verso 1 diz assim, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é andar nos caminhos do Senhor? É andar em Cristo. E o que é andar em Cristo? É andar no Espírito. E quem anda no Espírito? Ele está cheio do Espírito. Então, esse é um assunto pela qual a palavra nos ensina de maneira muito clara. Você é um regenerado, mas você sendo um regenerado, o Espírito está em você. Mas a palavra te ensina agora que esse Espírito, você precisa se encher dele. Lembra as virgens prudentes e as insensatas? Todas tinham óleo na lâmpada, né? Mas só as prudentes tinham óleo na botija. Elas estavam cheias do Espírito. O óleo na lâmpada mostra o Espírito lá. Porque o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Mas elas estavam não só com óleo na lâmpada, não só com o Espírito ali, mas elas estavam cheias do Espírito. Então, Efésios nos fala disso. Enchei-vos do Espírito. Esse é um assunto também que o Senhor vai tratando conosco acerca de mais um degrau nesse caminhar da vida cristã. Enchimento do Espírito e frutificação. Anda
E veja o verso 5, diz assim: de Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. Que coisa linda. Isso fala, hoje eu estou aqui com o meu neto ali, né? Os filhos dos meus filhos. E o Senhor fez uma promessa, mas aqui também fala de algo espiritual, né? Não só essa geração, mas a próxima geração também. Elas caminharão no Senhor, em obediência ao Senhor. E isso é muito importante. Não adianta nós, irmãos, nós temos uma geração que goza dessas coisas. E a próxima geração, uma geração que vai se perder. O livro de Juízes nos fala sobre isso. O tempo de Josué, eles conheceram o Senhor, mas veio uma geração que não conhecia o Senhor. Que tristeza, irmãos. Então, o Salmo 129, vamos dar uma corridinha para nós terminarmos. Salmo 129, ele nos fala acerca da morte do eu e o viver e andar no Espírito. Isso é a plenitude. Nós gostamos daquele texto, né? Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas quem pode falar de boca cheia aqui, irmãos, isso? Cristo vive em mim, isso é verdade. Mas não vivo mais eu? Eu estou morto para o mundo para mim? Realmente eu vivo para o Senhor? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Será que nós podemos dizer de boca cheia isso? Mas esse é um trabalho do Espírito Santo em nós. Agora nós chegamos ao terceiro, último conjunto, que fala de comunhão. Agora, primeiro, mudança do terreno para o celestial. Segundo conjunto, mudança do carnal para o espiritual. E uma vez que você está vivendo de forma espiritual, qual é o propósito do Senhor? A comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aonde nós já gozamos de plena comunhão. Lembra que João fala? A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E nós falamos isso para vocês para que o nosso gozo seja completo. Não só eu, mas todos nós aqui gozarmos dessa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, o Salmo 130, meus irmãos, o verso 3 diz assim, ele nos fala acerca da visão da santidade de Deus. Lembra que nós tínhamos falado sobre isso? Ele fala da nossa miséria e da nossa suficiência em Cristo. Porque se nós só olharmos para a santidade de Deus e vermos a nossa miséria, meus irmãos, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos perecer. Mas quando a gente vê a santidade de Deus, e quando nós vemos a nossa miséria, nós vemos em Cristo toda a graça para podermos chegar diante da face de Deus, na sua presença, com alegria, com confiança, entrando no Santíssimo, por esse caminho novo e vivo que Ele inaugurou, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então isso nos fala o Salmo 130. O verso 3 ele diz, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Não é verdade? Quem pode subsistir de nós? Mas lá no verso 8 ele diz, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Aonde é que nós encontramos essa graça de podermos viver com confiança diante da face de Deus, jubilosos, como a palavra fala, imaculados, jubilosos, né? Porque se nós olharmos para a nossa miséria, irmão, nós vamos se abater. Mas na presença de Deus há abundância de alegria. Nós teríamos até vergonha. Mas por Cristo, que coisa maravilhosa. O Salmo 131, ele nos fala, irmãos, de andar na sua presença. O Deus que amamenta, o Deus que nos pega no seu seio, que nos coloca no seu seio. Um Deus que nós deitamos, amamentamos e dormimos ali no seu seio. Vocês se lembram quando Deus disse isso para Abraão? Anda na minha presença. Você se lembra do testemunho de quem andou na presença do Senhor e o Senhor tomou? Enoque. Né? Comunhão, irmãos. Comunhão com o Senhor. Andar na sua presença. O Salmo 131,
O Salmo 132, ele vai nos falar. Vamos ver o verso 8, diz assim: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso. Aonde é o lugar do seu repouso? Cristo. O irmão Romeu nos compartilhou isso aqui no Paraguai. Daquele texto de Atos 7, aonde diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí ele pergunta: aonde é que está o lugar do meu repouso? Então, aonde é que está o lugar do repouso de Deus? Entra no lugar do teu repouso. O repouso de Deus é Cristo. Então, quando o Senhor vê em nós a graça do Senhor Jesus Cristo, ali é o lugar do repouso de Deus. Porque, do contrário, o Senhor tem que trabalhar muito na nossa vida para chegar a isso. Então, o Salmo 32 mostra que o lugar onde nós vivemos no repouso de Deus. Quando você é justificado, quando você nasce de novo, você é justificado pela fé e tem paz com Deus. Mas quando é que você entra no repouso de Deus? Quando a obra do Senhor está quase pronta na sua vida. Quase pronta de forma coletiva. Aí o Senhor encontra repouso ali. O Salmo 133, um salmo muito bem conhecido por todos nós. Nesse caminhar da vida cristã e de comunhão com o Senhor, de que maneira que nós vamos chegar? Individualmente? Não. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas você sabe o que nós pegamos desse texto? E falamos que a união é nossa. Sabe que união é essa? É cada um de nós viver em união com o Senhor. Então, se cada um de nós vivermos nessa comunhão com o Senhor, e nós vivermos juntos, nós vamos chegar a esse assunto da união. Porque não é união entre nós. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, isso é o resultado da nossa comunhão com Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união com Deus, porque é como óleo precioso que desce da cabeça. A gente quer viver em união nossa, e aí não vamos viver nunca. Mas se você viver em comunhão com Deus e o irmão também, você vai ver quão bom e quão suave é, quão precioso é. O Salmo, terminando, irmãos, o Salmo 134, ele nos fala da plenitude dessa comunhão. E quando nós chegamos nessa plenitude, nós podemos falar junto com o Espírito e dizer assim: vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. E vocês vejam aqui, amados, que aqui fala acerca, no verso 1, diz assim: eis aqui bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que de noite assistis na casa do Senhor. Ele é, lembra que ele fala lá em Apocalipse? Que ele é a estrela da manhã. Então, como é que nós estamos? Nós não estamos em trevas, mas até que a estrela da alva surja, Então, como é que nós devemos estar, como vida cristã pessoal e vida coletiva, aguardando a volta do Senhor e servindo na casa de Deus? Servindo na casa de Deus. Vocês se lembram do testemunho? Qual é o testemunho que Deus dá sobre igreja? Antioquia. E o que aqueles irmãos estavam fazendo lá? Existia profeta, existia mestre. O que eles estavam fazendo? Servindo ao Senhor. Com jejuns, com orações. Ali se mostrou a plenitude daquilo que o Senhor deseja para nós. Assistindo na casa de Deus. Servindo ao Senhor. Cada um de nós. Mas nós temos que começar lá pelo primeiro. Lá pelo primeiro. A questão da boca. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Então, isso é um apanhado, mas nós sabemos, é um mapa, Mas cada um desses assuntos, irmão, ele tem que ser realidade na sua vida e na minha vida.
individualmente e coletivamente. Vamos orar. Amado Senhor, como diz a Tua palavra aqui, quando nós olhamos para isso, para essa obra tão grandiosa, que é necessário ser feito na nossa vida, tanto individualmente como coletivamente, a gente tem que ver uma em total incapacidade. Mas o Senhor nos dá uma palavra de alento e de confiança, porque essa é uma obra sua, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Isso é o que nós queremos dizer. Eis-nos aqui. Senhor, faço da minha parte, mas eu creio que cada irmão aqui também deverá fazer. Nos consagramos a Ti. Oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. E queremos dizer que nos deleitamos na Tua vontade. Temos prazer nela, Senhor. Mas sabemos que o poder está em Ti. Então, Senhor, entregamos o nosso caminho ao Senhor. Confiamos em Ti. E sabemos que o mais o Senhor fará. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja.